eu acho até que eu não estava preparada para ser mãe, sabe? Eu queria muito ser mãe, mas eu não estava preparada assim para isso. E na hora que de repente a gente tem duas perdas, né, que são perdas para nós, eu acho que como mulheres também, né? Eu não estava muito acostumada a perder, né? E aí de repente eu queria muito engravidar e eu tive duas perdas de gestações. Gente, que coisa! Até o dia que eu desisti, falei, só quer saber? Eu tenho 27 anos, se for para eu perder de novo, eu não quero mais. Vou esperar, porque eu estou muito nova, e depois eu tento. E é claro que foi esse mês que eu engravidei. Engravidei dos meus filhos, engravidei de gêmeos, né? Eu tenho hoje o João e a Laura. E eu estava no finalzinho do meu R2. E eu acho que o que me fez engravidar foi o Risoleta. Foi os ares do Risoleta. Muita ocitocina. Eu acho que foi muita ocitocina. Porque os meus meses de escala lá no Risoleta foram os 2 meses que antecederam a minha gravidez. Então, assim que eu saí de lá, eu fiquei grávida. Mesmo assim. Minha última menstruação era 3 de dezembro, que foi quando eu voltei para o HC. E aí eu engravidei, e aí eu passei esse finalzinho do R2, o R3 grávida. E a minha gravidez foi muito difícil. Foi muito difícil. Na verdade, sim, eu acho que a minha gravidez foi muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Eu acho que foi muito fácil porque tudo que a gente escuta das nossas pacientes de reclamações, eu não tive nada. Eu não enjoava, eu não vomitei nenhuma vez. Eu estava super ativa, eu trabalhei o tempo inteiro, sabe? E passava a noite de madrugada com um barrigão de gêmeos, trabalhando, fazia parto, eu fazia de tudo, assim. E eu não admitia que ninguém falasse porque eu estava grávida, eu não conseguia fazer. Eu fazia mesmo. Mas deu errado. Essa parte não deu muito certo. E aí eu tive um monte de complicações. Eu tive que sair de licença saúde com 23 semanas, porque eu entrei em trabalho de parto prematuro. E aí eu fiquei em casa, porque realmente a nossa vida era muito puxada. Apesar de eu estar no R3, eu trabalhava muito. Eu não fazia plantão fora, mas eu tive a brilhante ideia de antecipar um pouco os meus plantões e algumas atividades da residência, porque eu queria tentar passar o final da minha residência sem tanta escala de plantão, principalmente noturno, porque eu tinha medo da prematuridade. E não adiantou nada, porque aí que foram, né, assim, que foi mais difícil. Então, eu saí de licença saúde, eu estava com 23 semanas, fiquei quieta em casa, mas com 31 semanas eu comecei a desenvolver uma pré-eclâmpsia. E aí a gente ainda conseguiu acompanhar em casa com as medidas de pressão, com exames, etc., por 10 dias, mas a minha pré-eclâmpsia de leve passou para grave e realmente eu tive que passar por uma interrupção da gestação. Eu tive uma cesariana, eu cheguei no hospital muito, muito, muito ruim, minha pressão estava muito alta, eu estava sintomática, com dor de cabeça, dor no estômago, assim, todos aqueles sinais clássicos que a gente escuta das nossas pacientes, era euzinha mesmo. E eu tive uma cesariana, meio que de urgência, assim, porque realmente minha pressão estava muito alta. Mas a minha cesariana foi ótima, assim. Eu tenho uma relação muito boa com a minha cesariana, porque eu tenho plena confiança de que eu precisava dela, sabe? Então, eu não gostei de ter a cesárea, né? O resultado da cesárea, eu acho que a recuperação realmente é muito ruim, difícil, dolorida, mas eu não tenho uma relação ruim com a minha indicação. Assim. Eu sou muito bem tranquila e resolvida com o meu parto, porque era realmente o que eu precisava. E apesar dos meus filhos terem nascido, né? O João e a Laura nasceram com 32 semanas e 5 dias, eles ficaram 15 dias no CTI. Eles não tiveram nada, eles nasceram super saudáveis. Eles ficaram pouquíssimo tempo em suporte de ventilação, só com o CPAP, eles não foram entubados, não usaram antibiótico, eles não tiveram nada. E foi uma treta, né, gente? Puerpério, pelo com 2 ainda. 2 de Deus. E eu acho que a grande questão é essa. Eu acho que eu era muito jovem para ser mãe. Jovem que eu digo hoje em dia, né? Porque nossas amigas, a maioria delas tem filhos mais velhas, né? E eu tinha 28 anos quando os meus filhos nasceram. Eu tinha essa vida mais independente, individual, e de repente eu ter que me prender em casa com os meninos. E me incomodava algumas coisas bobas, assim. Me incomodava eu ter hora para acordar. Me incomodava eu não poder chegar em casa e descansar.
me incomodava eu ter que fazer supermercado, sabe? Eu ter a obrigação de fazer supermercado, porque tinha que ter comida dentro da minha casa, né, para eles. A gente não pode só pedir um sanduíche, Não né, depois do pode. plantão. Então, essa mudança de vida da maternidade, isso me deixou muito mal. E aí que eu acho que o meu puerpério foi mais pesado nesse sentido, sabe? Eu acho que os meninos deram trabalho, claro, mas assim, o trabalho que todo filho dá, assim, eu não acho que foi além da conta. Eu acho que eu dei muito mais trabalho do que eles, mesmo.